Fala pessoal, estamos de volta aqui depois de algum tempo. Estamos retomando aqui esse projeto Two Brothers Podcast e agora a gente vai falar da história da Velter, né? Então com o Alex, meu irmão, a gente falou da Zurich e agora a gente está devendo essa história aí de superação, de desafio. O legal são as histórias que você faz do nada, né? E a Velter é uma empresa que ela começou do nada. Então, nada contra as outras, mas não foi herdada, não foi comprada, isso não é errado. Mas a superação é bem maior quando você tem que romper aí as escaladas sociais, escaladas de um monte de coisa que vai falar aí. Né, Alex? Isso aí. Boa noite, pessoal. Estamos aí voltando, né, com o projeto, assim como você falou agora, romper e a gente do nada e temos projetos, e esse projeto foi né, que a gente iniciou, por várias outras demandas do dia a dia, paralisamos, estruturamos, e vamos voltar aí agora com um cenário melhor, com uma estrutura melhor. O interessante é você não deixar de fazer, né? Vamos, a história da Velter, sim, eu não sei, né, eu sei que fala aí, mas eu acho que a gente pode dividir em quantas etapas aí de tem saltos. História da Velter. Tem o início. Tem o início. Migrou. Depois difícil, o meio difícil. Assim vai. Mas vamos lá, pra gente resumir, a Velter ela tem alguns degraus, vamos dizer assim, né? Porque não é uma rampa, né? É uma escada. Então você dá um pulo. Isso eu acho legal. Você tromba numa parede, aí você tem um desafio que muitas vezes você nem imagina. 99% do que dentro da empresa, dentro da corporação, dentro do mercado, eu não sei se é característica, ou defeito, ou o quê, mas assim, eu tenho uma tendência muito forte em olhar só a parte boa da coisa, né? Tem gente que tem a tendência muito forte em olhar só a parte ruim, que eu também acho ruim, porque você acaba não fazendo nada de tanto medo. Mas só a parte boa da coisa, ela te dá muita surpresa lá na frente, porque muita coisa você não previu e tem coisa que é óbvio. Tem coisa que você parar, respirar, olhar, fazer uma análise ali, chamar alguém que tá perto de você e perguntar, você já consegue evitar, né? Então, a gente tem esses pontos, né, que a gente foi. Então, assim, eu sempre bati em muitos degraus nessa escada. Mas, assim, graças a Deus a gente tem a humildade, né, de poder olhar, entender, reconhecer, aprender. E tamo aí. A Velter, eu falei acho que dá para dividir em etapas. Tem umas histórias que eu gosto bastante. Primeiro é o começo, lógico, né? Como é que começou, aquela sociedade e tal. Acho que isso aí é legal. Tem a fase aquela história da JBS, aquela história eu acho que tem que contar. Não vou dar spoiler, mas essa história aí você tem que ficar. Foi um marco bacana. Depois a história da migração para PMOX e a gente terminar com a migração, com o salto que teve agora esse ano, foi o ano passado, né? Sim. Esse ano, né? Então conta para nós um pouco pelo menos essas, né? Sim. Eu vou começar. Começo a trabalhar com 12 anos de idade, né? Escola. Nunca gostei muito de estudar assim. E aí eu começo com 12 anos, a mãe fala, né? Você tá ficando muito tempo na rua e vai trabalhar. E aí eu começo a trabalhar numa empresa de máquina e geladeira com 13 anos, né? De máquina, assim, usada, né? Isso, de arrumar máquina e geladeira, linha branca de residencial. Aí com 19 anos, fiz 18, comprei uma moto, né? Que era uma Twister na época. Eu lembro que até hoje eu ganhava R$650. E eu financiei, comprei a moto, eu pagava 350 na parcela. E aí o que eu fazia para complementar isso, né? Eu lavava o fogão nos horários, à noite, de sábado. A gente pegava bico, que falava, né? Lavava o fogão, desmontava inteiro, lavava e montava de novo. Então isso, e eu ganhava R$30 por fogão. Então naquela época eu pensei, se eu conseguir lavar 2 fogões por dia ou 3, eu pago a moto. E aí me sobra meu salário. E assim eu fazia. A melhor motivação é sempre o boleto. Exatamente. Ele só e assim, o gelo no peito frio, ele continua do mesmo jeito. Só muda o tamanho do valor, né? Antigamente você tinha 500, hoje você tem 1.000, 10.000 e assim vai.
vou ver o que faz. Mas a parte boa é que o recurso acompanha, né? Exatamente. Então, antigamente era um parto para você, se você precisa de um recurso para pagar um parcela, para financiar uma moto de R$ 5.000 era muito difícil. Hoje, para você manter uma corporação, é tão difícil quanto, só que o recurso ele acompanha. Lógico que tem aí as manobras e o que você precisa fazer, enfim, toda a parte de trabalho. Mas o que eu quero dizer, o frio na, na barriga, o tamanho do problema, ele, dentro da gente, a hora que a gente deita para dormir, ele acaba sendo equiparado. Entendi. Então, assim, o problema geralmente ele é do tamanho da pessoa, né? Então, você perguntar para uma pessoa com 17 anos de idade, que uma menina, um rapaz que a namorada largou, para ele aquilo ali é o fim da vida. Entendeu? O cara que tem um orçamento de 10 mil e o cara que tem um orçamento de 1 milhão de despesas, o que muda só é a capacidade de gerir. Exatamente, entendeu? Mas o sentimento, assim, o emocional, ele acaba sendo basicamente igual, não tem como ser. Eu ia falar isso aí mais pro final, mas que o grande, eu acho que o grande lance de tudo isso, o grande segredo de tudo isso é da onde você saiu. Porque se, o quanto você tem que romper. E assim, Você foi o primeiro empreendedor da família, de um ambiente que não se jamais se ouvia falar disso. sim, exatamente. Então ter que romper todas essas cadeias emocionais de que não é possível, eu acho que é o maior, talvez o maior mérito hoje, né, da Velter. Isso, e eu tava até comentando isso ontem, o bacana é que assim, hoje a gente tá, graças a Deus, construindo alguma coisa relevante, né, e eu digo que é só o começo, porque o mercado é muito grande, é tudo muito grande, então a gente tem muito o que fazer ainda, vamos morrer fazendo, e assim, você pega, igual, tô estudando a Itália agora, né, que a gente vai para lá, mas assim, meu, tem obras que demoraram tipo 1.600 anos para fazer, 700 anos. Então você imagina uma pessoa projetar um negócio, começar a tirar do papel com 100 anos, ele tá morrendo e ele conseguir transmitir isso. Então essa força é muito forte. Isso. Constrói um negócio, sabendo que não vai terminar na geração dele, esse cara... Isso, a gente teve essa experiência na NASA e foi uma das coisas bem importantes, assim. O cara começar um negócio e ele ter a certeza que ele não vai ver pronto. Ele não vai ver pronto, ele vai demorar gerações para terminar. Então E o cara mesmo assim faz. Então... É bem interessante. E aí o grande lance disso, né, é que eu tava falando isso ontem e eu acredito muito nisso, igual assim, a gente tá falando de startup, cara. Molecada de 17 anos, o cara começa um negócio, trabalha, a hora que ele vai ver, ele é vendido por 1 bilhão, fiquei bilhão. O cara não sabia que ele ia conseguir fazer aquilo. Você não sabe qual que é o seu próximo passo e onde você pode chegar. Você faz de tudo para tentar acertar o máximo possível, mas você não sabe. Você depende de muitos fatores. Então, assim, você pega essas empresas, talvez uma empresa, uma corporação multinacional que tem um planejamento estratégico e eles fazem esse planejamento estratégico para chegar naquele número. Eu acho muito interessante. O cara chega naquele número. Só que é o seguinte, dentro daquilo, ele falou muito não para coisa ruim, para poder manter ali, ser conservador. Só que ele falou muito não pra coisa boa, que ele podia ter estourado assim, trilhão a mais. Mas o cara também não fez porque ele tá engessado em uma planilha, no orçamento de custo, alguma coisa. E a gente não tem isso. Entendeu? Então, assim, quando você começa, você não sabe onde você vai parar. E é onde a gente vem apostando e trabalhando e errando e acertando até hoje. Tem que curtir o processo. Mas exatamente isso. E aí, e olhar as oportunidades. E aí, o que acontece? Quando eu tinha uma namorada na época, e ela era de fora, ela veio morar pra cá. E aí ela veio com a família, só que o pai não veio, porque o pai trabalhava lá. E aí o pai falou assim, chegou em mim, eu tinha 19, tava fazendo 19 anos, 18 e pouco. Ele falou, eu não tinha feito 19 ainda. Ele falou, eu queria vir pra cá, tal. O que você me fala? Eu só sabia o meu mercado. Eu falei, cara, é muito bom. Você consegue... E qual que foi a conta que eu fiz? Falei, meu patrão, ele tem 2 carros, ele tem 2 filhos adultos, e ele banca todo mundo, e ele vive bem.
Então não tem como o negócio ser ruim. Entendi. E não tinha noção de número, de nada. E tinha a referência minha do fogão, né? Que eu falava, cara, eu cobro 30 e o meu colega vende por 150. Então ele ganha R$ 120. E eu achava que era muito. Não tinha noção de custo, não sabia quanto custava de combustível para buscar um negócio desse, não sabia nada. Mas enfim, assim foi. Aí a gente combinou. E ele falou, olha, eu vou investir R$ 25.000 na empresa. E eu falei, tá, e aí? Ele falou, então durante um ano, Detalhe, isso há 15 anos. isso aqui 2008. Hoje nós estamos em 24, vai fazer Vai fazer 16 anos. 16, que eu comecei, a primeira parte foi assim. E aí, assim foi, aí ele falou, ó, você vai trabalhar um ano com R$ 500 por mês, que é pra você se manter, e você trabalha sozinho durante um ano. E aí, depois daqui um ano, a empresa é meio a meio. Beleza. Aí eu comecei a trabalhar, se acompanhou tudo, a gente começou, instalamos alguns ar-condicionados, pouca coisa, mas era fogão, máquina, trabalhando. Aí com 8 meses começou a não dar certo, nós começamos a dividir as ideias e tal. E aí um dia ele chegou e falou, não dá, vamos parar. Eu falei, tá, mas vamos parar, e aí? Ele falou, eu acho que metade para cada um, porque já deu um ano e tal. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas se eu quiser comprar sua parte? Ele falou, se quiser, você compra. Eu falei, quanto que é? Aí ele fez uma conta, tipo assim, a empresa valia R$ 90.000. Eu falei, mas a empresa não tem nada, a empresa tem um carro e uma caixa de ferramenta. Mas é porque o ponto valorizou tanto, enfim. Eu não discuti. Uma coisa que eu aprendi depois de anos, né? Não foi naquela época, eu não tinha esse entendimento. Mas dependendo de onde você tá, quando se trata de relacionamento, inclusive em família, né? É muito melhor um péssimo acordo do que uma boa briga. E aí eu aceitei o péssimo acordo, emprestei dinheiro do pai, financiei o carro, paguei os 45 mil da parte dele da época e comecei a tocar. E aí era só eu, né? Aí já começou uma outra pegada, porque daí a responsabilidade quadriplicou e eu não tinha de onde tirar, entendeu? Eu faturava R$ 7.000 por mês na época, eu lembro até hoje. Acho que teve um mês que faturou 7,5. Explodiu. Nesses 90 mil, acho que a empresa tinha 7 mil em caixa, que era 10 cheques de 700. E aí foi também, eu dei pra ele na negociação. Enfim, trabalhando. Aí eu instalei 2 ar-condicionados. E aí eu falei, cara, o negócio é legal. Porque assim, pra eu arrumar uma máquina, eu demoro um dia. E eu consigo instalar até 4. E aí o ar era mais ou menos o valor do conserto da máquina. Eu falei, então eu consigo fazer 4 vezes mais. Entendi. Aí eu peguei e comecei, eu falei, tá, mas e aí, onde o pessoal compra? Aí eu descobri que tinha uma loja em Marília, que chamava Multiar na época, que os caras vendiam equipamento. Aí eu peguei e fui lá, marquei com o gerente e fui lá. A hora que eu cheguei lá, tinha um vendedor na porta. E aí, assim, foi a primeira que eu me lembro, assim, da minha história, foi a primeira situação, assim, que você tem que... Tem muitas vezes na sua carreira, assim, no seu dia a dia, que eu acho que você tem que sentir o que você tá sentindo, cara. Não a razão, não o que o cara tá falando. Sabe aquele negócio assim, aquela intuição? Eu tenho muito disso. Você pode ter a melhor planilha do mundo, mas se você não... Porque assim, você pode ter o melhor negócio. Se você não acreditar, cara, na primeiro problema, você pode ter caixa, pode ter dinheiro, pode estar com lucro. No primeiro problema, você para. Entendeu? Imagina, agora como que o cara roda 5, 6 anos sem caixa, sem dinheiro, dando prejuízo? Porque o cara acredita muito naquilo. Entendeu? Tem que ter essa... Exatamente. Dentro da sua casa, seu pai, sua mãe falar que, ixi, cara, isso aí... Entendeu? Hoje eu aprendi muito, assim, porque... E não é porque o seu pai e sua mãe, eles não gostam de você, e é porque eles estão querendo te proteger. Então, assim, e também não tem o conhecimento, não dá pra... poucas pessoas, igual eu vi o Gerando Falcões, a palestra do cara é surreal, assim, fantástica a história dele. O Obama tem uma história que a mãe chega e fala, você pode, você vai, você pode ir. Essa energia, essa coragem é poucos que você vê. A maioria o seu pai, olha, ou não conhece, ou não entende, ou fala, filho, para, você vai comprar um carro, você tá louco, como que você vai pagar? Geralmente é assim. São crenças de uma época escassa, pobre, né? E aí que fizeram eles extremamente conservadores.
Exatamente. E protetores. E é aí que eu falo, é uma das coisas que tem que romper, né? Poxa, você já tem que muitas vezes que bater de frente com o pai, com a mãe, porque eles estão querendo te proteger e você tá querendo, você precisa voar. Exatamente. Então, Você vai se arriscar. aí eu peguei e me deparei com aquele vendedor, e aí o cara já de cara falou, cara, mas você é de Garça? Você só falou, ixi, cara, Garça não... Garça eu atendo daqui. Garça eu fico 3 vezes por semana lá. E eu conheço fulano, conheço ciclano, conheço o dono da firma tal, dono da fábrica tal, o cara do tal. Então, não sei se vale a pena, tal, o vendedor. E aí ele falou, então, não sei se dá, não sei se tem mercado. Porque em Garça eu já vendo 50 mil por mês. Aí, cara, eu acho que assim... Eu tava até acreditando que não dava na hora que ele tava falando. Só que a hora que ele falou que ele vende 50 mil por mês, o que veio na minha cabeça? Tem 50 mil em Garça. Ele vende. Então o desafio é quem vai vender. Entendeu? 50 mil eu consigo chegar. Entendi. Aí eu fui falar com o gerente falou, olha, cara, a gente tem um modelo de parceria onde você vende equipamento, eu te dou uma tabela de preço, e aí você vende e tal, e aí você instala e você vende equipamento pra mim. Falei, beleza. Vim pra Garça. O que eu fiz? Saí batendo palma, pegava de domingo, sábado, saía olhando as obras, entrando, tal, mapeando, desenhando, depois eu saía ligando no meio da semana. E aí só que eu pegava a cotação e ligava pro cara, e o cara não me respondia. Ligava, precisava do preço, o cara não me respondia. Ligava, aí quando o cara mandava, O vendedor não te respondia. nem o vendedor, nem o gerente, nenhum dos dois. Aí eu falei, putz, velho. Só que como eu já tinha divulgado pra muita gente, e não tinha ninguém, e eu tinha uma loja de elétrica que tinha muito eletricista, e é aquele negócio, né, cara? Na pior das hipóteses, você faz. Depois você vê o que dá. Aí algumas pessoas sabiam que eu estava trabalhando com isso, né? E aí veio um cara de Araçatuba, uma empresa que vende ar-condicionado. E veio e parou nessa loja. Aí o cara falou, cara, me indicou. Aí o cara chegou e falou, mesmo modelo. O cara vendia equipamento e eu o serviço. Aí eu falei, cara, tem uma obra aqui, vamos comigo? Ele falou, vamos. Ele foi. E aí o que aconteceu? A gente fechou a obra. Aí a gente fechou a obra. Inclusive eu vou contar dela aqui, que foi a obra que deu processo, que a gente ganhou. Putz. E a gente fechou a obra, foi 2 equipamentos na época. E o A que primeira acontece? obra já deu. Cara, assim, não sei se foi a primeira, mas foi uma das primeiras ali, foi muito pouco. Mas a que eu lembro que esse cara veio e me ajudou a vender foi essa. Aí eu peguei e fechei, e que eles ficaram sabendo, né? Foi por causa dessa obra que a gente teve essa negociação. Aí, o que acontece? Essa obra eles estavam cotando em Marília. E aí os caras ficaram sabendo que perderam pra mim. Então, assim, os 50 mil Já virou 40 e 42, porque ele já tinha, entendeu? entendi. A pizza já começou a vir pra cá, a conta que eu fiz é essa. Aí os caras pegaram e... Aí o dono ficou sabendo. E assim, cara, é aquele negócio, sorte, oportunidade, estar preparado. Acredito muito em Deus também. Não sei explicar o que era, mas era o momento. Por quê? Essa empresa de Marília, ela estava passando numa transição de deixar de fazer mão de obra. Entendi. E eles estavam focando só para vender equipamento. E aí o dono veio e falou, você tá vendendo. Então, ele falou, vamos fazer o seguinte então. Tudo que tiver em Marília, de cliente que cair em Marília, eu passo diretamente para você atender e instalar. Só que você vende meu equipamento. E tudo que você vender aqui em Garça, você vende para lá e você... Beleza. Só que ele falou, fábrica não. Parte jurídica é minha. Eu falei, beleza. Então, quer dizer, os 50 mil ele virou em uma semana para mim. Porque o vendedor saiu da jogada. Entendeu? Ele falou, então tudo que é aquele... Entendi. Vendedor falou, tudo que é Garça é eu. E aí foi mais que justo, eu peguei e comecei a vender só para ele. E deu muito certo essa parceria, funciona até hoje, lógico que mudou muito de proporção, mas deu muito certo na época, a gente começou a vender muito, cara, da noite pro dia. Porque daí começou, o pessoal ligava, e a empresa era referência na região. E aí o pessoal ligava pra vender lá, tem um cara em Garça, o cara me passava. E aí eu lembro que depois de uns 2, 3 anos, teve um dia que daí eu lembrei dessa conversa, eu vendi 50 equipamentos em um dia, cara. Cheguei na empresa. O que eu fazia? Em um dia.
que eu fazia? A gente, no verão, né, que era loucura, a gente vendia, eu abria a loja, tinha 4 meninos instalando na rua, então eu abria a loja 8 horas, trabalhava até às 6 vendendo, tirando pedido na folha. Aí eu montava no carro 6 horas da tarde, ia pra Marília com esse vendedor, que depois o cara virou parceiro meu, porque ele ganhava uma comissão em cima da minha venda. E aí eu ficava com ele implantando todos os pedidos até 1, 2 da manhã. Voltava embora e 5 horas eu tinha que estar na loja, porque das 5 às 8 era onde eu preparava material, preparava todo mundo para os caras saírem para prestar o serviço nas 7 da manhã. Que 8 Caramba, cara. era foda. Mas assim, era 3 meses no ano, 4. Não era. No ano inteiro. Não era escravo, mas tinha aquele ano que era aquela pegada que era assim. E aí Você trabalhava das 5 da manhã das 5 às 2. às 2 da manhã. 20 horas por dia, 22. É isso até hoje. Sei lá, antes de ontem eu saí de casa. Sei lá, tem dia que eu saio pra viajar às 5 horas da manhã, eu vou parar meia-noite, 1h30 e tá tudo certo. Não é pra nós, não, mas assim, só contando o fluxo como é que era que a gente fazia. E aí, o que aconteceu? Vendi 50 máquinas, falei, puta, velho, a pizza tá aqui. Cara. Vendi 50 mil. E aí a gente continuou trabalhando. Só que assim, automaticamente você vai crescendo. E aí as indústrias, as fábricas daqui começou a me ligar e enfim, a gente começou a trabalhar, fazer projetos maiores aqui em Garça, em fábrica. E assim foi a gente vendendo, trabalhando, tudo. Aí o que aconteceu, cara? Um dia, no inverno, a gente atuando, o inverno baixava muito, era uma sazonalidade assim, absurda. Você vendia 50 máquinas num dia no verão e no inverno tinha 15 dias e você não vendia uma. Era, acho que pior que sorvete o negócio, assim, a sazonalidade é absurda. E aí isso me incomodava muito. É complicado, né? No verão você não tem capacidade para atender tudo e no inverno você não vende nada. Você não pode ter um time preparado, porque os caras ficam quase 8 meses parados. No inverno é todo mundo na mesma linha, você não consegue atender SLA, você não consegue atender nada. Você vai na prioridade de quem tá gritando mais, de máquina que chegou. Não tinha o que fazer, entendeu? Só a única coisa que a gente fazia era trabalhar. Quando não, sábado, 8 horas da noite, chegando na casa do cliente, os caras que aceitavam, a gente ia, sábado, domingo. Caramba. Não tinha, pauleira. Mas ganhando, cara, nada. Então, trabalhava contente, né? E pagava também pros colaboradores. Teve uma época, quando a Garen fez a mudança e acompanhou, a gente instalou 30 máquinas no final de semana, cara. Lá na Garen. Lá na Garen. E essa história também é legal, né? Que aconteceu? A Garen, pra todo mundo que conhece aqui, ela foi vendida. E aí você entrou pra fazer a parte contábil e você falou, eu acho que vai precisar de ar-condicionado. E aí eu liguei pro dono, pro Desi na época. E o Desi falou, olha, eu tô negociando a empresa, tudo que eu colocar de ativo na empresa até amanhã, entra na contabilidade, os franceses me pagam. A partir de amanhã é custo meu. Então eu preciso fechar esses ar-condicionados. E aí eu corri lá, e aí nós vendemos 30 ar-condicionados para eles. Na época eu lembro que o serviço de instalação, vou falar esse número porque é bem interessante, foram R$ 7.500. 3 parcelas. 3 de 7.500. 21 e pouco, para instalar essas 32 equipamentos. Mas o que é legal disso? Quando eu comprei a sociedade, deu 3 meses, a gente já estava nesse boom, já tinha feito essa parceria. Eu falei, vou abrir uma loja. Nessa época você já estava aí com uma equipe, já tinha... Cara, devia ter... Não muito não. Eu tava com 3 colaboradores. 3. E aí, era o Mike, o Marco e o Lucas. 3. E eu. Então era 4, se eu não me engano, devia ter. Acho que a mãe ficava no balcão lá pra poder... Eu sei que era 2 carros e a gente na correria ali. E aí eu falei, eu vou abrir uma loja de ar... Ah, minha namorada. Na época, a Dani, ela atendia, já tava ajudando. Aí eu peguei e falei, vou abrir uma loja de ar-condicionado. E aí imagina, cara, fazer 4 meses você tinha assumido uma dívida de R$45 mil sem ter R$1. Você vai abrir uma loja. Dívida do quê? Dívida que eu tinha comprado de sociedade. Foi próximo disso. Entendi. Porque eu abri em 2008, isso foi em 2009. Em novembro de 2009 eu abri o meu CNPJ.
que foi quando a gente negociou. Em abril de 2010, eu abri a loja. Entendi. E aí eu lembro que eu abri a loja, cara, e aí é Deus, né? Não tem outra explicação, por mais que tenha um momento, sorte aí, isso é Deus. A loja, ela ficou, eu fiz a conta, na época a gente já tinha um sisteminha, então assim, eu tinha para pagar 7 mil, total de despesa, 7.500 em maio, Uhum. junho e julho eu não lembrava, mas era 7.500. E aí eu fechei o serviço da Gara em 3 de 7.500. Os primeiros 7.500 dessa instalação foi o que cobriu os custos da loja. Sim, exatamente. Caramba. Então você tinha mais 2 meses aí pra. Isso. Aí depois de 2 meses entrou. Aí, enfim, aí. Só que comprou minha loja e tal. Então você tem 30 dias ali ou olhando hoje, né, cara, 7,5 e falar, meu, 7.500 não é muita coisa. Você faz uma estratégia rápida. Mas na época, pra mim, era um caminhão, né? Era Aquele muito negócio, o dinheiro. problema é do seu tamanho e da capacidade que você tem de recurso. Nós Pra estamos, resolver ele. Então, nós estamos falando de uma cidade de 40 mil habitantes, há quase 15 anos isso. Em atrás. maio, numa baixa temporada. Entendeu? Se fosse em Baixa novembro, temporada. se é uma estratégia de hoje, por isso que eu falo. Se é uma Entendi. estratégia de hoje, você vai abrir em novembro, você abre. Aí, beleza, passou esse ano, abrimos, trabalhamos, 2011, 2012 e tal. E aí teve uma época que daí eu já tinha uns 6 colaboradores mais ou menos, já tinha um time legal. E deu uma baixada feia, acima do esperado. Deu uma baixada porque no inverno tinha umas obras, algumas coisas assim em casa. Tinha alguma pré-instalação, alguma. E isso, tinha preparação. E deu uma baixada feia. Mas feia, deu uma afundada. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, não posso ficar em casa, né? Aí eu falei pra um outro vendedor, já tinha trocado, pra esse amigo meu, eu falei, ó, vamos dar uma volta na região. O que a gente conseguiu, o que eu consegui vender de serviço é meu, o que eu consegui vender de máquina é seu, tá tudo certo. E a gente andou um pouco em Marília, andou em Galha, tudo. E aí eu Aí passei. é a segunda fase. Aí essa que eu falo. E essa fase é da hora. E aí eu passei por Marília e fui pegar ele, fui pra Lins. Quem já chegou em Lins vai entender o que eu tô falando. Mas eu vou explicar. Quando você chega em Lins, você chega numa vicinal, que é pista simples. E na vicinal ela tem uma rotatória que ela abre no meio, assim, ó, entrando em Lins. Uhum. E ela tem uma torre com uma bandeira do Brasil gigantesca. E a hora que você olha pra sua esquerda, é um mundo, cara. Que antigamente era o frigorífico Bertin, é a JBS. Mas assim, é gigantesco. É uma fábrica, deve ter dentro da fábrica, assim, de ponta a ponta, para você caminhar, eu acho que você caminha uns 2 km fácil. É gigantesco. Eu olhei aquilo, eu falei, rapaz. Deve ter ar-condicionado aí dentro. Mas assim, era um negócio monstruoso, cara. Eu fico imaginando assim, ó, imagina uma criança de 2, 3 anos ver uma carreta na rua. Sabe assim? Uhum. Porque pra nós já é grande, Entendi. mas assim, pra eles era monstruoso. Aí eu falei pra esse vendedor, de novo, eu vou deixar um cartão aí, meu. Era Tecnoar, chamava na época. Aí de novo, ele com toda, assim, incapacidade dele, vamos falar assim, ou tipo, enfim, comentários que eu acho que a gente tem que, hoje eu me policiaria pra falar, mesmo que eu pensasse, porque muitas vezes você pensa, e só que eu não falaria. Ele falou: o que você vai fazer aí? Deve ter uma pessoa por dia deixando um cartão aí. É o tamanho disso, cara. Eu falei, mas eu vou deixar mais um. Só que além de deixar, a hora que eu entrei na recepção, eu falei com a secretária. Falei, oi, tudo bem e tal. Eu me chamo Alex, sou da Tecnoar, tudo bem? Eu queria o contato do comprador, tudo. Aí ela falou, ó, o comprador é o Salomão. Liga nesse telefone. Aí eu liguei no telefone. Aí ele atendeu, eu falei, ó, eu trabalho com isso, cara. Ele falou, cara, eu tenho um serviço pra você aqui. Vem aqui ver. Aí, naquela época ainda, né, eu fiquei, né, tipo, 70 quilômetros, eu ia gastar R$ 100 de combustível, 50. Aquele negócio, será que compensa em ver, cara? Será que não compensa? Será que... Enfim, fui. Aí fui. Aí eu peguei e entrei numa sala assim, que tinha uns 24 equipamentos, eu lembro até hoje. Imagina um ar-condicionado de residencial,
Você olhando pra ele, 24, assim, é um monte. Aí eu falei, ele falou, cara, então tem um problema com isso aqui, ó. Isso aqui não gela, faz 3 anos que não gela, tal, tal, tal. Falei, nossa, tá fácil, cara. Isso aqui tá fácil pra eu resolver. Pera, você chegou no escritório, E vi esse monte de equipamento de ar-condicionado. entendi. Falei, tá fácil pra resolver. Falei, vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma equipe minha aqui pra poder avaliar o orçamento de cada equipamento. E aí eu te passo o orçamento. Aí beleza, aí eu sentei com os meninos, pra todo mundo, assim, pra explicar de uma forma bem, bem simples. Ar-condicionado ele tem a parte de dentro e todo ar-condicionado tem a parte de fora, que é o motor, que é aquela caixa grande, que você vê pendurado nas casas. Isso. Então, o que ele faz, aquela caixa, ela faz o quê? O compressor, as coisas que ela faz gelar o equipamento. A parte de dentro é só, só o ventilador. Só o vamos dizer ventilador assim. ali, Todo o que trabalho é é aquela atrás. parte branquinha, bonitinha, que você vê dentro do quarto, dentro de sala. O que eu vi foi aquilo quando eu fui, 24 Sim. daquelas. Aí eu sentei com a minha equipe e falei, ó, é o seguinte, vocês vão ver, vai ter 24, vocês vão subir no telhado e eu quero que vocês achem as 24 motores, que é um para cada, e eu preciso que você teste isso e tira foto. Tá bom, a gente vai. Chegou lá, ele me liga. Falou, Alex, falei, oi. Falou, cara, não tem compressor. Falei, você é louco? Não tem compressor? Não, não tem, cara. Falei, tá, tudo bem, não pode ter um. Falei, tiraram os 24 compressores, por isso que não tá funcionando. Ele falou, não, o rapaz aqui falou que é um sistema central, que é um sistema de água gelada, que vem lá da central do frigorífico. Falei, que é, cara? É, ele falou um sistema fan coil. Falei, ó, faz o seguinte. Tira a foto de tudo que você conseguir lá embaixo. Fala pra ele que você vai passar pro seu pessoal pra fazer o orçamento e vem embora. Aí ele desligou tudo. Falei, que é isso? Liguei pra um amigo meu. Falei, cara, que os caras... Falou, não. Falou, existe, Alex. Falei, existe, cara. Falei, Nunca cara, tinha ouvido vi falar. falar nisso, cara. Nunca vi falar. Falou, existe. Aí eu liguei pra ele e tal. Ele falou, cara, tal. Aí eu peguei, fiz um orçamento meio por cima. Perguntei pra ele, quanto que você cobraria se você fosse fazer essas manutenções pra mim? Aí ele falou, cobraria acho que 500, 600 reais na época, tudo por equipamento. Eu cobrei acho que 900, se eu não me engano. Um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, porque eu falei, na pior das hipóteses, ele faz tudo e pelo menos eu não dou prejuízo pro cliente. Aí eu fechei o serviço. E agora? Aí eu liguei pra ele e tal. Ele fechou os 24 equipamentos. Fechou os 24 pra fazer. Leva uma paulada. Na primeira paulada. Falei, e agora? Eu nunca pus a mão nisso, cara. Aí liguei pra ele, tudo. Ele falou, ó, vou fazer um equipamento pra você. Aí eu fui lá com ele desmontou o equipamento, tem umas válvulas, tem umas coisas diferentes. O princípio é o mesmo, de refrigeração, mas tem bastante coisa diferente, tudo. Entendi. O conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. Aí ele fez um. Aí eu falei, beleza. Ele foi embora. Só que assim, eu não sabia identificar o defeito. E tava as 24 sem funcionar. Falei, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o processo 100% em todas. Então, um equipamento assim, que era só limpar, ele ganhou uma revisão completa. Um equipamento que era um fio solto, ele ganhou uma revisão completa, porque eu não sabia o que era. Como você não sabia o que era, você fez Eu tudo. não sabia o que era, eu desmontei 100%, eu fiz todos os procedimentos de todos os componentes 100% e montei 100%. Nós ficamos 4 dias lá. E aí nós montamos tudo, começamos a fábrica parou por 4 dias, o pessoal voltava no outro dia de manhã, era 8 horas da noite, a gente tava lá. Nossa. Tava lá e não gelava. Falei, nossa, agora fodeu, né? Agora. Perdi o serviço, perdi os 4 dias, tem que pagar hora extra pra esse povo, eu não sei nem como e não vou receber. Aí foi. Aí eu desci lá na central, falei, cara, ó, é o seguinte, não tá funcionando. O cara falou, não, é o seguinte, ó, lá sobe uma água gelada, que é o que gela. A gente não ligou ainda, vai ligar agora 10 horas. Meia-noite vai começar a gelar. Aí você deixou tudo ligado. Aí deu umas 10 horas, eu fiquei lá, ainda eu vi que ela começou a refrescar, eu peguei, deixei tudo ligado e tampei o botão de liga e desliga. Coloquei uma mensagem, testando, não mexer. E vim embora. Chegamos aqui, era 2h30, 3 horas da manhã, eu lembro aquele dia. E aí foi um dos dias Nossa, cara. que... Isso. E aí eu até hoje,
inclusive acho que é crença, porque crença ela é firmada ou por um forte impacto emocional ou por várias vezes repetitivo, né? E esse dia, cara, como eu tinha chegado às 3 da manhã, eu tava muito cansado e eu não fui pra empresa às 7 horas da manhã. E aí eu cheguei às 9 da manhã. E a hora que eu cheguei às 9 da manhã, eu tinha fechado uma obrinha pequena de 2 equipamentos aqui em Garça, na época que era muito relativo pra nós. Meu secretário falou, ó, o fulano de tal veio aqui 7h30. Ele falou que era pra você ter ido na obra, era pra você ir na obra às 8 horas da manhã. Falei, cara, eu não sabia e tal. 9 horas ele ligou cancelando a obra. E eu fiquei putaço porque assim, falei, puta, eu devia ter chegado às 7h30, cara. Aí, 9 horas ele cancelou, falei, nossa. Aí deu umas 9h30, o cara me liga. O cara... Da JBS. Ô Alex, tudo bem? Você pode vir aqui às 2 da tarde? Eu falei, posso, cara. Falou, Aí você já tava com a eu falei, expectativa o que já. aconteceu? Ele falou, não, meu gerente quer falar com você. Falei, nossa. Não tive nem coragem de perguntar nada pro cara, né? Só fui, falei, deu que fodeu. Aí eu cheguei lá, 2 da tarde, cheguei lá, tudo. Sem saber. Falei, nossa, o que tá acontecendo? Aí o cara falou, desce aqui na sala. A hora que eu entrei na sala, aquilo gelado, cara. Antes de falar, cara, aquilo gelado, eu falei, nossa, gelando tá. Gelando tava. Todo mundo de blusa. Falei, pode ter caído o mundo, pego fogo, gelando tá. Aí, nossa, aquilo tirou um caminhão nas minhas costas, cara. Aí eu peguei, entrei na sala, todo mundo bravo. Pô, já se viu, deixar frio desse jeito e tal. Os caras comentavam. Aí eu deixei desligar, voltei pra temperatura de conforto e tal. Você colocou não desliga, testando. E o negócio gelando igual. E gela, cara. Nossa, você não tem ideia que aquilo já tá. Gela. Pego de blusa, aquele roubo. Aí o gerente veio falar comigo e falou, tá, tudo bem e tal. Eu falei, cara, e aí? Ele falou, cara, é o seguinte. Mas é muito Deus nesse negócio, né? É Deus. Que é o que aconteceu, né? Porque assim, por isso que eu falo, você não sabe onde você vai chegar. Porque eu só fiz. Entendeu? Só fiz. Aí ele falou, ó, deixa eu te falar um negócio. Faz 3 anos que eu tô tentando arrumar isso. Todo mundo que chega aqui manda eu trocar por novo. Você foi o único cara que deu jeito. Caraca. Aí ele falou pro comprador assim, ó, pega o contato dele e indica para todos os compradores aqui que perguntar de climatização, você pode indicar ele. Meu Deus do céu. Cara, e aí o que acontece? Eu entro uma semana antes de uma fábrica prospectando, dando minha cara, sem conhecer nada, e saio como especialista de água gelada, cara. Que é um negócio totalmente complexo. Hoje a gente trabalha totalmente complexo. Então, assim, cara, é aquele negócio, fazer e Deus no meio, e aí vai acontecendo, e aí. E aí os desafios que vem rolando. No decorrer, faz 10 anos. 10 anos não, foi 2012 isso. Faz 12 anos, cara. E pra você ter uma ideia, nós estamos lá até hoje. Semana passada, eu fui na casa desse cara fazer uma manutenção. Do qual cara? Do gerente, que é amigo meu hoje, assim. O cara é muito gente boa. Cara, Fizemos uma manutenção, foi bem legal. Então, assim, e isso acontece na vida, né? Só pegando esse gancho, há um tempo atrás, faz o quê? Não, faz 2 anos, cara. 2 anos, a gente tava com uma dificuldade financeira. E aí eu tinha um capital de giro, eu lembro até hoje, de 320 mil, cara. Precisando de 320 mil, tava precisando de uns 200 e pouquinho pra pôr no caixa pra girar. E eu tinha 320 mil aprovado. E eu aqui, eu não querendo pegar, porque o compromisso vai ser alto, aquele negócio. E eu tava com bastante obra orçando. E aí, cara, como é que é a energia de você tá bem, assim, ó? Eu digo assim, pra você tomar uma decisão, pra você pegar e eu fiquei oprimido, eu falei, cara, eu preciso tirar isso da frente e o resto é outra vez que eu faço. Aí eu acordei um dia, era 9 horas da manhã, eu falei, cheguei pra Deise financeira, eu falei, ó, assina o contrato. Não, 9 horas não, cheguei falando, cedo isso. Assina o contrato. Ela ligou no banco e tal, 9h30 da manhã eu assinei o contrato. Assinei o contrato, os caras transferiu 10 horas da manhã, no mesmo dia. Aquilo aliviou, cara. No mesmo dia, a hora que foi questão assim, eu falei, cara, eu lembro que eu fui agradecendo. Era 10 horas assim, caiu o dinheiro na conta, a gente assumiu tudo. Deu 10h30 da manhã, me liga um cliente. Falou, cara, era uma obra de 1.300.000.
E a entrada era 320 mil. A entrada da obra, ele falou, a gente tá fechando a obra, vem aqui assinar o contrato hoje, a gente vai depositar semana que vem. Então, assim, coisa de... A gente tomou uma decisão, tomou o crédito, depois de uma semana, nenhuma obra a gente conseguiu recuperar. Então, cara, assim, é muito de fazer e Deus, assim, na frente, e a gente estar em condição de frieza, né? De não travar, né? Não parar. E assim foi, cara. Aí a gente. Isso nós já estamos em 2000 e. Contando a história, né? Na linha do tempo. Nós já estamos em 2012, isso, 2013, quando a gente entrou, começou a fazer isso. Aí foi onde entra a fase Aí entra a fase da expansão, né? Tipo assim, até então era todo mundo aqui, todo mundo 7 horas da manhã em casa. Em casa não, na empresa, sai todo mundo pra trabalhar, volta. E aí eu comecei a atender muito lá. E aí começa, cara. Como é que eu mando funcionário pra lá? Vai todo dia, volta, vai todo dia, volta. Aí eu tomei a decisão de mandar o primeiro colaborador pra fora. Aí aluguei uma casa, o cara mudou, começou a atender. E aí você tem problema de comunicação. Porque o cara tinha ordem de serviço aqui, de papel, o cara tinha isso, Nossa. tinha aquilo, tinha material, como que você faz isso? Aí é o desafio, desenvolve fornecedor, o cara vai comprar, não vai mandar pra casa do técnico, não vai. Aí vamos implantar sistema pra poder gerar ordem de serviço. Aí começou, cara. Só que assim você começa a destravar muita coisa, porque agora um colaborador e 50 fora, você tem mais ou menos a mesma logística. Então foi uma escola tremenda, a gente colocou muita energia nisso. Eu tinha uma agenda de ir lá 2 vezes por semana, então eu ia segunda, ia terça, quando não quarta. Fazia muito, né? Eu prestava serviço muito ainda na rua, então quando era serviços maiores eu ficava lá 3, 4 dias fazendo. E ali é uma região que a gente foi desenvolvendo alguns grandes parceiros, né? JBS, depois entrou Marfrig, Sicredi. Aí começa a fase de atender empresa, né? Isso, aí a gente começa a atender empresa. Aí depois eu tenho a fase dos contratos, que eu acho que é outro isso. grande. Exatamente. Aí começou a atender empresa, serviço, e na mesma loucura. Isso verão, aquele inferno, porque aumenta a demanda, e inverno um pouco. Só que o que acontece? Por mais que tenha uma demanda maior na indústria no verão, no inverno o cara não deixa de usar. Uhum. Então eu tinha serviço no inverno também. Falei, opa, aqui já Foi uma solução já. Isso, aqui já é um caminho. Porque que eu pensei? Eu falei, cara, se eu tiver um time bom no inverno, eu consigo segurar esses caras, por mais que diminui, eu tenho volume. Hora que chegar o verão, eu pego a equipe, eu coloco 3, 4 auxiliares e eu consigo replicar isso. Essa era a ideia, né? Fazer da empresa uma escola de técnica, onde os caras iam aprendendo tudo. Hoje a gente tem isso, mas a gente traz muito de fora também. Mas essa é a ideia. E aí eu pego e começo a atender a indústria, né? Fábrica e tal. E aí começa a parte de contratos de manutenção, porque contrato de manutenção é uma obrigação, eu também não sabia. Hoje tem uma lei onde você é obrigado a ter um contrato de manutenção se você tiver um ambiente com mais 2 ou mais pessoas, acima de 60 mil BTUs, que você é obrigado a ter uma manutenção preventiva, porque você responde pela qualidade do ar daquela pessoa, entendeu? Então, assim, se tem um colaborador que ele fica doente, alguma coisa por causa da qualidade do ar e o ar estiver sujo, é um problema que você tem. Então, eu já comecei a entender sobre isso e aí nós começamos. A indústria tem uma prática muito grande que é o contrato de manutenção, que é o PMOC. E aí, o PMOC, o que acontece? Ele é uma receita recorrente, ele é um compromisso recorrente onde você tem aquele negócio todo mês. Então, você tem que fazer e você recebe. Eu falei, opa, aqui eu tenho uma equalização de cenário, entendeu? A margem é menor, tudo, você não tem grandes volumes, mas você tem uma equalização onde você consegue construir algo aí com previsibilidade. Aí eu já comecei, aí você já começa, já tem uma estrutura melhor onde eu conseguiria estruturar um pouco melhor disso. E aí nós começamos a vender contrato. E aí você começa um outro desafio. Porque a indústria se comporta de um jeito, é um tipo de pessoa, é um tipo de técnica, é um perfil mais crítico, é uma série de documentação. É tudo que o B2B o B2C não precisa. Certo. Aí você teve que vencer a padronização, a formatação. Exatamente, aí você começa a vencer. E assim, o que eu sempre fiz, e a gente faz até hoje? Eu pego o melhor cenário, vamos dizer assim. O que é o melhor cenário? É o mais exigente.
Por quê? O que a indústria pega muito hoje? A segurança. Primordial para nós hoje que aprendemos isso. E para a indústria é segurança. Então, regra de segurança, ela não se discute. Quando um técnico liga e fala, eu não vou subir porque tem risco de a escada não bater, da escada escorregar, tem que ser andaime, ou tem... Não discute. Não tem discussão. Não, estrutura da melhor forma, porque assim, vida e a gente não discute. Esses dias eu tava vendo, a Disney ela tem 5 chaves lá que são as regras de ouro dos atendimentos deles, né? E a primeira é segurança. Então assim, se vai infringir a segurança, eles não vão dar um jeitinho para encantar o cliente. A segurança está em primeiro lugar, até mesmo que o cliente. Então, você pode agradar o cliente, sim. Mas se traz risco, a segurança, entre agradar ou trazer risco, a segurança está em primeiro lugar. Então, é isso. E a gente trabalha nisso. Então eu pego o cliente que está mais, vamos dizer assim, preparado para exigir uma segurança. Isso. Entendeu? Que é o cara mais exigente, tudo. Então você tem uma série de documentação. Então eu falei, então pega isso e implica para a empresa inteira. Não tem... se o cliente X exige cinto de segurança e EPI, e o Y exige cinto de segurança, EPI e curso, o que exige os maiores fatores, a gente vai implicar isso para todo mundo da empresa. E é assim que começamos a fazer. Começamos a treinar. Só que daí, aí você tem uma discrepância, porque você está entendendo a indústria que exige tudo, e o seu cliente físico, ele aceita tudo. Entendeu? Porque ele não... Então ficou inviável financeiramente para eu pegar um técnico no padrão que a gente estava preparando para atender a indústria, atender o cliente físico. Então eu não ia conseguir conciliar isso. E o que acontece? Aí imagina, eu tenho uma linha de contrato onde eu fico o ano inteiro com o cliente. E aí a hora que eu tenho o verão, aumenta para o cliente físico, para quem Entendi. quer comprar uma máquina nova, e para quem está comigo um ano. Então eu tenho uma prioridade. Então ali, e eu sem preparo de gestão, sem preparo de pessoas, não conseguiria tocar os dois naquela época. Aí eu optei em 2017, isso já optei por parar a pessoa física e ficar só com a indústria. Então, aí foi um outro desafio, porque a gente fez uma alocação, tudo. E assim, o mercado industrial, o mercado B2B, no meu mercado, ele é muito diferente. Entendeu? O prazo médio hoje, o ticket médio hoje de fechamento de contrato é 11 meses. Então, o cara que está entrando hoje na minha empresa, eu estou falando com ele desde... O seu tempo de venda 11 meses. Tempo de venda é 11 meses. Então, assim, é uma preparação, O CAC, que é o custo de aquisição, é altíssimo, assim. Então, é todo uma estrutura que eu não tinha nem ideia do que era, né? Só tava fazendo. Não tinha comercial, né? Você foi depois, teve outra fase de implantar. Isso. Não tinha comercial. Era Joe. Foi comercial por muito tempo, só você. Isso, muito. E até hoje, assim, não os projetos maiores, mas eu já tenho uma estrutura, uma previsibilidade, uma qualificação, onde a gente consegue alocar o tempo, né? Porque na vida, assim, a hora que você fecha um contexto de empresa, um contexto de vida, é isso, cara. É 24 horas por dia, entre você conciliar a vida pessoal, familiar e trabalho. E o que você vai fazer com isso? E você vira uma coisa só, né? Exatamente. Então, ontem eu tava ouvindo o cara da Hotmart mesmo lá, o JP, e aí os caras perguntou, e aí, cara? Porque a empresa dele fatura não, né? Ela gere 50 bilhões, né? Que ele 50 bilhões de dinheiro. transaciona, né? E acho que eles tiveram um lucro de 1,6 bi com 18% de EBITDA. Estão em 130 países. Gigantesco. Aí o cara perguntou, e aí, cara, como é que é? Ele falou, cara, hoje é tranquilo. Hoje eu acordo, pego minhas 3 filhas, levo na escola, depois volto pro escritório, vou em Amsterdã na sede fazer reunião, vou e volto em 2 dias. Hoje é fácil. Dura é lá quando eu comecei, né? Então é isso, porque é isso. O que eu vou fazer dentro das minhas 20 horas que eu tenho hoje? Eu tenho que dormir pelo menos 8, então eu tenho 16. Entendeu? Então tem 17. Você imagina, na época você trabalhar 20, nem dormir. Então assim, família tem que entender. Na época eu não tinha nem esposa nem filho, né? Mas hoje, no caso disso, igual assim, a gente ainda tem uma rotina de viagem. Esposa tem que entender, filho tem que entender, mãe tem que entender. Cara, tem que entender. Os colaboradores têm que entender o que eles vão te solicitar, porque assim. Então é basicamente isso. Aí a gente entra nessa parte de indústria, que é essa questão de time e tal.
e começa a atender e focar. E aí os clientes ficam mais longe e tal, e a gente vem trabalhando. E aí nossa, erramos muito, então continua ainda, né, cara? A gente erra muito, tentamos investir muito em software, deu errado. Começamos a implantar um software uma vez para ser online, né, para ser rápido, porque eu tinha um SLA de atendimento, tipo assim, então assim, ó, eu coloco 10 ordens de serviço pro técnico fazer hoje. Aí, o cara. E eu não falo com ele o dia todo, porque imagina eu ficar em cima do técnico. Não. Aí ele volta pra amanhã, eu tenho mais 10. Só que ele volta com 5 feitas e 5 que não deu tempo. Aí você já tem as outras agendadas. Você tá entendendo o tamanho do caminhão? Então o que eu fiz? Falei, cara, vamos trazer isso pra... E outra coisa, os caras chegou na sua casa hoje, ou na sua fábrica hoje, 8 horas da manhã. Ah, tem que trocar um compressor. Ele vai voltar às 6 horas da tarde. Eu vou pegar esse orçamento amanhã pra ver. Pra eu mandar o orçamento pro cliente amanhã 1 hora da tarde. Então, assim, o orçamento era de 2 dias, sem contar a agenda, que não existia, tá? Ainda é muito difícil. Isso aí é um desafio que se qualquer um que estiver ouvindo aí tiver uma solução definitiva pra agenda, cumprimento de 100%, pode indicar que eu tô contratando isso aí, que é muito difícil. Agendamento de ordem. Sempre dá um. Planejamento, né, cara? De agenda, de técnico, de tudo. Então, mas assim, não programa. Uma metodologia que a gente consiga fazer funcionar. Porque é uma interação full time muito. Tem que ser muito, assim, alinhada para poder. Você tem que ter informação em tempo real. Entendeu? Você tem que tá linkado com um rastreador de carro, com software. Cara, o cara tá previsto iniciar essa ordem 8 horas. Se ele iniciou. Se a atividade tem uma previsão de 1 hora, então ele não vai acabar às 9, ele vai acabar às 9h30. O próximo atendimento dele tá 15 km, dá 20 minutos. Então essa automação eu não vi no mercado ainda. Mas assim, a gente. Puta, cara, que eu tava. Eu tenho a oportunidade aí de desenvolver um sistema já. Não, Mas mas você tá falando de agenda e de indústria, né? que a gente, se eu tenho a gente tava falando, na verdade, do próximo. Do contrato de manutenção, né? Porque foi um outro passo da Velta. Né? Isso. Aí a gente começou, estruturamos bem, começamos. Cara, foi legal, teve bastante problema. E aí a gente começa a ter uma outra estrutura, né? Aí era Tecnoar, esse ponto é legal. Era Tecnoar. E aí o que acontece? Aí eu fechei um contrato no Rio de Janeiro. E aí, cara, um dia eu tava indo, parei num posto, perto de São Paulo, vi Tecnoar. Aí os caras chegou no Rio com os funcionários, um dia me ligou e falou, Alex, tem uma Tecnoar aqui no Rio. Aí eu fiz uma outra pergunta. Pra mim, como que eu faço o meu cliente ver a Tecnoar no Rio de lá e associar a mim? Como que o dia que o cara falar assim, cara, chama a Tecnoar, o cara que ele tá indicando vai entender que é eu e não vai atrás da Tecnoar da cidade dele? Porque Tecnoar é um nome genérico, eu tinha muito. Uhum. Falei, cara, preciso mudar o nome dessa empresa. Preciso mudar, precisa ser um nome assim, de impacto, um nome assim, ó, que eu tenha um cliente no Paraguai. E vai alguém no Paraguai e veja. Bem único mesmo. E veja se um cliente vai Bem falar, único. cara, esses caras é atendido pela empresa, entendeu? Como que eu faço isso? Falei, preciso mudar o nome. Aí você tava criando um branding sem saber. Você não sabia que era brand, né? Mas enfim. Preciso criar um nome que seja assim único. E aí eu contratei tudo a Daisy também, que ela estudou com esse cara, que é um cara sensacional, que é o Edu do Sul. Nunca mais falei com ele, inclusive, mas fez vários nomes, aí fez símbolo, meio que puxando pro lado da Nike e tal. Falei, não tá legal. Falei, e outra coisa, precisa ser um negócio que brilhe, que eu acredite assim, que fala, nossa, porra, é isso. Tem que encher o olho. Aí teve um dia que ele falou assim, Alex, para tudo, vamos trocar uma ideia. O que você faz, cara? Eu falei, trabalho. Tá, mas o que você gosta de fazer? Eu falei, cara, eu gosto de fazer isso. Eu corro de kart, eu sou apaixonado por velocidade, eu sou um cara assim, assado, tal. Ele falou, a empresa tem que ser muito... A gente tem que transmitir a sua marca, a sua empresa no que você é. Seus valores, vamos dizer, na palavra de hoje, mas no que você é. Que é e mais ou menos o que a empresa tem que entregar, né? E conversamos 1h30. Aí ele falou, para aí. Aí ele falou, abre o Skype, abre o seu Skype. Aí ele mandou. Velter. Falou, tá aí o nome.
Falei, o que é isso? Ele falou, Velter é o seguinte, cara. Velter é velocidade, porque você quer um atendimento rápido para o seu cliente, você é apaixonado pelo esporte, você já correu de kart, você está linkado com essa rapidez que você quer entregar no mercado. Velter é técnica, você falou muito de treinar os caras, de ter uns caras bons, de fazer isso, de ter um técnico. Velter é transparência, você fala muito isso, de ser transparente, de, caso, dependendo da peça, você fatura direto, você abre preço, você abre número, você é muito transparente de laudo técnico, porque quando eu falei da transparência, nosso sistema hoje, o técnico chega na máquina e dá o laudo. O laudo, e ele é automático pro e-mail, isso até hoje. Então, o laudo que chega pro cliente, chega para nós. Então, se o técnico falar assim, cara, e já aconteceu, muitas vezes eu pedi desculpa com o cliente, tudo, porque chega lá, um exemplo, chega um técnico, meu, essa máquina é uma porcaria. E vai Essa pro máquina cliente? eu já mexi 5 vezes, não presta. Tá aberto. Não Vai pro cliente, cara. Entendeu? entendi. Então, ele falou, você é transparente e você quer entregar um resultado. Então, Velter é velocidade, técnica, transparência e resultado. Eu olhei aquilo e falei, cara, é isso, cara. É isso, cara. O olho encheu de água, de água assim, falei, cara, é isso, é isso. Aí eu lembro que eu cheguei assim, fui em casa, falei pra mãe, vai chamar isso. A mãe, né, toda Não entendeu. bonito, legal, beleza. E assim começamos. Isso foi em 2017 para 2018, a gente fez essa virada. Só que aí eu tinha um outro desafio. Já estava na indústria, já estava rodando, já estava com a indústria. O que acontece quando você muda de nome? É. Aí você não. Isso em 2017, que era menos. Hoje é mais comum, mas o que é? Quebrou. Pelo menos não sei quais regiões, né? Mas aqui era assim, né? Quebrou, faliu, tal. Falei, cara, eu preciso mudar o nome e não pode ser com essa sensação. Eu não posso transferir essa imagem, porque eu vou perder muita credibilidade. E aí o que eu fiz, cara? Falei, na virada da empresa, eu vou ter que mudar a cara disso. E aí eu chamei algumas pessoas, lembro que o Lucas participou bastante, um cara que buscou muito. Falei, então nós vamos mudar a empresa, vamos fazer um evento, nós vamos mudar a empresa, nós vamos mudar, na época era 5 carros, nós vamos mudar o adesivo dos carros, nós vamos mudar o uniforme, nós vamos colocar crachá, nós vamos fazer toda a comunicação visual. O pessoal falou, nossa, que show, né? Bacana, tá. Beleza. Então vamos fazer um cronograma disso? Falei, não tem cronograma. Como não tem cronograma? Falei, vai ser no dia. Alex, são 5 carros, vai ser no dia. Fachada, vai ser no dia. Uniforme, vai ser no dia. E aí foi a única coisa. Aí o que a gente fez? A gente estruturou. Fizemos um evento, na época tinha 18 colaboradores, então era mais fácil fazer isso, né? Fizemos um evento, onde eu fiquei o dia passando o dia com eles, fiz todo um alinhamento, uma apresentação o dia inteiro. A gente deu uniforme novo, deu crachá. Enquanto eles estavam no evento, a gente contratou para lavar os carros, trocar o adesivo dos 5 carros e trocar a fachada. Então a empresa veio de Marília na época, fez tudo isso. Então assim, os caras chegou na quinta, na sexta tava carro adesivado novo, uniforme novo, crachá novo. E uniforme assim, a gente fez um macacão de indústria mesmo, um azul legal. E aí os clientes me ligou, cara, falou, cara, e aí, o que aconteceu? Você vendeu? Teve um investidor que entrou contigo? Em vez do cara achar que você tinha quebrado, ele Exatamente, levantou lá em cima. Levantou, porque você chegou com uma estrutura melhor. Foi assim que a gente fez, do dia pra noite. Legal. A gente programou um ano, mas a execução foi do dia pra noite. Então tem que ser tem coisa que tem que ser do dia pra noite, não tem jeito. Isso foi uma outra virada. E aí começou Velter. E aí a gente, em 2018, a gente separou os circuitos, porque assim, era manutenção, e aí a gente entra um pouco na parte de engenharia, então tinha obras novas. Então, imagina você tem as suas manutenções, tem 50 máquinas, vai fazer uma sala nova. Aí já é uma outra fase que era fase. Aí tem o time entra na fase de HVAC, então assim, tem o nosso time que vai, aí o cara pega, ele estuda, aí ele pega e executa. Então, a parte de execução nova, tem um time. A parte de manutenção é o time de manutenção. Aí pra entender, aí você entra agora na fase que é de hoje, que é de produtos. De produtos, de engenharia. Isso lá atrás, eu tô em engenharia. Só que assim, o que eu falei, cara, indústria tem obra e tem manutenção. Eu vou vender engenharia para todos esses caras. Vou vender obra nova, vou vender instalação nova, vou vender tudo para esses caras. Aí eu peguei um setor, separei e falei, cara, esses caras vai ser só engenharia. E cheguei pro cara, meu cliente. Cara, eu mexo com engenharia, tal. Já cheguei pronto, falei, agora eu vou vender obra. O que aconteceu? Dentro da indústria, cara, assim,
Indústrias são uma coisa que eu também não... São departamentos. Então, o cara da manutenção Tem nada, não... não é o cara que contrata a engenharia. Então, teoricamente, eu não tinha cliente de engenharia. E pode estar dentro da mesma fábrica, por incrível que pareça. Os caras não se conversam, os caras não conhecem sua empresa, não sabem nada. Você é mais um. Aí, a única coisa que eu tinha, a portaria livre. Então, eu conseguia bater na sala do cara. Oi, eu sou o Alex, eu sou da Velta, eu já te atendo na manutenção, estou à disposição. E aí foi um desafio. E a gente começou engenharia, prospectando obra de ar-condicionado e climatização. Tá? Aí a gente começou a trabalhar. Em 2019 surge aí uma oportunidade. Aí como a gente tinha manutenção e obras de engenharia de climatização para alguns clientes, os caras começaram a reclamar muito da parte civil. E aí o cara, Alex, por que você não pega pra fazer isso? Por que você não faz isso? Por que você não faz isso? Por que você não faz? Aí eu olhei o mercado e falei, cara, eu vou montar um time. E aí, assim, a gente criou a Civil, um time separado. E hoje uma das maiores dificuldades nossa é poder encaixar esse produto para os nossos clientes. Fazer o nosso cliente entender que a gente é uma empresa de manutenção e uma empresa de engenharia, porém são setores que têm comandos separados. A única coisa que é unificada aqui dentro hoje é administração e comercial. Mas tem o time da manutenção, tem o time que cuida só da parte de obra e tem o time que cuida só da parte civil e metálica. Então, a Velter é um pouco disso hoje, né? Vou falar hoje em 2022 para 3, né? Que a gente tem a parte de manutenção, a parte de engenharia HVAC, que é a de climatização, que atende os nossos clientes e também externos, e a gente tem a civil, que aí já com obras de bastante peso assim, executadas, né? Sicredi, Cicobi, indústrias, JBS, tem bastante coisa aí já feita, né, no mercado. E aí hoje tem a nova sede. E aí a gente vem pro desafio, né, cara, de 2023, que é assim. Porque você vai assim, você fala, beleza, você tá com um time rodando, você tem um time local, a empresa tá crescendo, a empresa... Isso aqui não acaba, cara. Você morre, eu morro, a gente sai, entra um funcionário, entra o outro, o mercado tá aí, ou é você ou é outro fazendo, então é infinito o jogo. Entendeu? Posicionamento, às vezes você pode ter uma dificuldade muito grande financeira ou não, pode errar, pode acertar, mas é infinito. Isso é uma máquina que não acaba. Ou é você ou é outro que tá ganhando e que muda são os jogadores e tal. Aí eu falei, cara, e aí? Eu preciso fazer uma coisa assim de relevância, sabe? De importante, assim, pra dentro agora. Então, assim, eu sempre olhei para o mercado, estrutura. Falei, e aí, o que eu faço pra dentro, cara? Pra nós. Entendeu? Porque você chega Você tem quantas pessoas lá hoje? Tem uns 25, eu acho, lá. Tá, mas assim, ó, você tem 25. A gente aqui não tem muito, deve ter uns 70, eu acho. Só que só tem uma diferença grande. Você vê esses 25 cada quanto tempo? Aí eu vejo todo dia, né? Tá no seu escritório. Eu não, cara. Tem umas 40 pessoas que eu acho que eu nunca vi, porque o cara é do campo. Então, assim, como que o cara... Porque a pessoa trabalha por dinheiro, beleza. Mas assim, ó, você pode ter certeza que tem muita gente que trabalha ali, que isso é a cultura, é onde eu vou chegar. Como que o cara trabalha e o cara fala assim, cara, eu sei que lá na ponta dessa empresa tem alguém fazendo por mim. Tem alguém querendo fazer esse negócio ser bem feito. Tem alguém... Você entendeu? Então, como é que eu transfiro isso? Transfere cultura, né? Como é que você transfere? Cria, replica e transfere cultura. Aí eu falei, então tem que olhar para dentro. Vamos olhar para dentro. Eu falei, agora é um efeito sim, push-pull, né, cara? Você olha para dentro e empurra, e aí as outras pessoas, você tem que criar, não é da minha mão. Entendeu? O comando, o Você exemplo. tem um espírito, né? Um espírito de cultura. Assim, cara. É um negócio que a pessoa vai fazer pela admiração, pelo respeito, pela parceria, pelo que é. E não pelo. Entendeu? Você não consegue replicar isso assim, se não for muito forte isso. Aí eu comecei a olhar e falei, cara, então assim, eu vou começar de dentro para fora. Então 2023 foi um ano que os primeiros 6 meses eu olhei muito para isso, a gente iniciou ISO 9001, onde a gente está certificando agora, então veio uma organização dentro, comecei a olhar muito, cara, quem tá, quem não tá,
como que o auxiliar lá, que é o primeiro nível lá, cara, no campo, que eu nunca vi, o cara olha, vê toda a estrutura e fala, cara, sabe? Tem aquele tesão de acordar de manhã assim e eu sou um cara muito aberto. Qualquer um da empresa hoje tem meu contato, pode me ligar, pode. Mas as pessoas não ligam porque entendem, sabe? Sim. Mas é isso que vai ajudar a gente a levar isso pra frente, né? Então a gente fez uma puta organização e aí a gente começou essa reforma em agosto de 2023, que era um prédio que eu havia comprado em 2019. E a gente começou a reforma. E o que aconteceu com a reforma, que é interessante? Comecei a reformar e eu usei o time, porque tudo que tem dentro do escritório hoje é nosso. Então a parte civil foi nosso time de civil, a parte de climatização foi nosso time de climatização, a parte de estruturas metálicas foi nosso time de estrutura metálica e o time de manutenção cuida hoje. Entendeu? Então tudo foi muito da engenharia. Então, só que os caras, a gente não tem dinheiro para parar uns caras e fazer. E a gente não tinha dinheiro para contratar. Então qual que foi o acordo? Cara, a gente trabalha no meio da semana e final de semana nós vamos aqui. Tamo junto, tamo junto. Tá combinado, tá combinado. Tinha um objetivo em cima disso. E aí nós estamos trabalhando. Vamos trabalhando. Agosto, setembro, outubro. E eu só tinha uma meta. Eu não viro o ano com essa obra em andamento. Eu não viro o ano com essa obra em andamento. E aí eu fiquei, cara, marco a data, não marco a inauguração, marco a data, não marco. Aí faltando 45 dias, dia 15 de dezembro vai ser a inauguração. Vai, então vamos fazer convite. Aí começa a fazer convite. Cara, deu um frio assim, faltando 30 dias. Falei, cara, vou soltar. Eu soltei pro dia 14, soltei um dia antes, porque era uma quinta-feira. Soltei e falei, cara, eu não tenho o que fazer. Eu vou inaugurar. E aí o prédio tava. Eu sei que era dia 2 de dezembro. Eu vim trabalhando, conduzindo e tal. Dia 2 de dezembro, o prédio tava em pé, reformado, porque é um prédio reformado, né? Ele tava coberto, pintado as paredes por dentro, por fora não tinha nada, tá? E o piso pronto. Não tinha vidro, não tinha estrutural pronto, pintado, não tinha piso do mezanino, não tinha forro de gesso, não tinha ar-condicionado, não tinha elétrica nenhuma, não tinha banheiro pronto, não tinha piso no banheiro, não tinha azulejo, não tinha nada. Não tinha móvel? Não tinha móvel, não tinha mobiliário, mobiliário não tinha nada, não tinha armário, não tinha... Falei, cara, dia 2 de dezembro. Falei, agora é comigo. E aí, e o que eu tinha? Eu tinha o time de engenharia, porque, por coincidência, a gente tinha entregado 2 obras. Então, os caras estavam meio que de boa. Entendeu? Uhum. Falei, cara, a gente tem 13 dias para entregar essa obra. É all-in. Agora, não tem o que fazer. E aí, cara, só que eu fiz? De agosto a novembro, eu vim fazendo um cronograma. Então, as coisas de prazo, eu já queria fazer algumas coisas nos últimos dias. Então, assim, vidro eu tinha fechado e tava programado para entregar nessa data. Então, assim, tinha algumas coisas a entregar. Cara, e aí foi, assim, uma loucura. Uma loucura, porque, assim, foi 15 dias de exaustão, cara. Eu deitei aqui dentro. Não teve um dia. E o que eu fazia? Tinha um colaborador nosso que era de fora. Então, eu pegava ele todo dia, 6 horas da manhã na casa dele. Ou seja, eu saía daqui 5h30. Todo dia, 6 horas da manhã na casa dele. E não tinha hora para ir embora. Não teve um dia que eu saí daqui antes das 11 da noite. Então foram 14 dias assim. Eu lembro que assim, tinha as meninas do escritório. Alex, é o seguinte, cara. E eu vou marcar maquiagem. Vai ficar pronto. Porque passava aqui na frente não tinha nada, cara. Não tinha reboco, não tinha jardim, não tinha calçada, não tinha vidro, não tinha nada. Vai ficar pronto. Todo mundo, unânime, todo mundo que via falava, cara, você não vai... O arquiteto veio aqui, faltando 5 dias. Ele olhou, eu juro por Deus, ele olhou e falou assim, você vai inaugurar daqui 5 dias? Eu falei, vou. Ele falou, você vai ter que pôr asa. Caramba, cara. Ele falou, você vai ter que pôr asa. Eu falei, eu vou inaugurar. E foi, assim, foi muito, muito pesado. Assim, foi um desafio que foi... E aí o time comprou isso. O legal é isso, o time comprou 14 dias, ninguém me ligou. Pra falar nada. Pau quebrando, independente do que estava acontecendo, ninguém me ligou. Todo mundo focou e entendeu o foco. Então, e aí no dia, isso é cultura, né, cara? Fechando aqui o assunto. No dia que eu inaugurei,
veio uma moça do escritório que ela tinha sido contratada no dia 4 de dezembro, dia 2 eu entrei aqui. A gente tá na mesma cidade, eu não fui nem um dia no escritório. No dia 2 eu entrei aqui, no dia 4 ela foi contratada, eu não conheci ela no dia. E aí ela veio emocionada e falou, cara, eu tô muito feliz. Porque eu ia 11h30 da noite buscar meu filho todo dia na faculdade e eu vi você aqui. Nossa, eu vi você trabalhando. Então, assim, é isso que vai fazer uma pessoa amanhã acordar e falar, não, cara, eu tô lá. É isso que vai chegar o dia que o funcionário chegar falando mal da empresa, que vai falar, não, eu conheço a história dos caras, são assim. Então, esse de dentro, olhar pra dentro, foi isso que a gente fez o último desafio nosso e estamos só começando, né, cara? Isso aí é um pouquinho do que nós estamos aí em 2024. Fases e fases, e é o que você falou no começo, né? A gente, quem vê de fora, acha que é uma rampa, né? Vai crescendo, crescendo, crescendo. Não, cresceu o desafio, cresceu o desafio, cresceu outro desafio, e os desafios vão ficando maiores. Todo dia, cara. E a gente tem que se transformando. E aí eu falei em terapia essa semana passada, eu falei, cara, eu preciso de um monstro. Por quê? O que acontece? Na minha funciona assim. Eu vim de um escritório, eu vim de uma sede que era quase impossível fazer o que a gente fez com o dinheiro que a gente fez. Todo mundo olha e não acredita, você sabe. O pessoal acompanha. Então, assim, foi muita coisa assim de Deus e muita visão, assim. E foi um desafio muito grande. E o comercial é um desafio muito grande. Entendeu? Então, assim, eu falei, eu preciso de um monstro, assim, de um desafio gigante, porque senão os outros ficam muito grandes. Quando você não tem algo extremamente expressivo na sua vida, qualquer desafio é grande. Um carro que furou o pneu fica difícil, é um puta problema. Davi virou Davi porque tinha um gigante ali que ele entendia isso. Então, exatamente. E aí eu já tenho alguns aí que nós vamos desenvolver, mas nós vamos contar muito aqui ainda, porque agora a gente vai começar a entrevistar muitas pessoas. Mas para uns anos aí, igual eu coloquei no meu Instagram, cara, não sei. Vou chegar com 60 anos, não sei quantas pessoas vai ter passado, não sei quantos clientes eu vou ter conquistado, não sei quantos. Mas eu quero sentar numa cadeira e ter uma história boa para contar com meu filho, com meu neto, pra gente poder. Que no final das contas a vida é isso, né? É um propósito e uma história de honra, né? A gente chega num estado de financeiro que a pizza é só uma pizza. Então, assim, a pizza de R$20 talvez é ruim, mas a de 80 é boa. A de 80 para 500 é só um status, um negócio que às vezes não é nem necessário. Então, assim, você chega num estágio que não é difícil da vida, que, assim, o dinheiro, cara, ele vive... Não é por dinheiro. Não, você tem que ter alguma coisa maior, senão você pira. Isso é legal. Show! E o que você diria pro Alex de 15 anos atrás? Cara, o que eu diria pro Alex de 15 anos atrás? Faz, cara. Siga mais a sua intuição. Todas as vezes que eu tentei sair, tentei puxar pra razão alguma coisa assim, deu errado. Então, assim, faz... Tenha muita humildade, não para, assim, se você acredita, se você tá sentindo, faz, cara. Legal. Tem coisa que não é matemática, né? Matemática não exatamente. Não vai explicar. É igual eu falei, cara. Se você for na matemática, você diminui muito, sim, o risco de dar errado. Mas eu acho que, assim, você perde muita chance de dar muito, muito mais certo. Tem que ter a garra. É isso aí. Acho que Saiu, né? Saiu o primeiro aí. Já vai. Tava falando pra Tainá que é a quarta gravação, mas agora ficou bom. Ficou show. Valeu. Tamo no teste. Obrigado. Até o próximo, pessoal. Abraço. Valeu.